E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui, né? Prometo para vocês que eu vou passar a utilizar aí algum programa de edição, onde eu possa não só ter minha imagem, a minha fala, mas também o meu material aí do lado, tá? Eu acabei não conseguindo me organizar para isso ainda, mas já estou vendo alguns programas aí para fazer essa edição e a gente ter aí de repente, não sei se vocês preferem que vá o material aí do lado passando, mas como o material vai ficar disponível para vocês, eu acho que não vai ter problema em relação a isso, tá bom? Beleza. É, Estamos falando de prestações alternativas, né, obrigações alternativas, e aí a gente tem o maior problema, né, o maior imbróglio dessa modalidade obrigacional é quando dá impossibilidade da prestação. E aí, quando dá impossibilidade, a gente tem que analisar a impossibilidade é total, com culpa, sem culpa do devedor, com culpa do devedor ou com culpa do credor. A impossibilidade é parcial, sem culpa do devedor, com culpa do devedor ou com culpa do credor. Nossa, professor, mas a impossibilidade pode se tornar ou pode se dar por culpa do credor? Sim. Tá bom, pessoal? Então imagine vocês que o credor está atrasando injustificadamente, né, sem justificativa, a entrega, o cumprimento da prestação. E aí? O devedor quer pagar e o credor, por algum motivo, ele não quer receber ou está se opondo ao pagamento porque ele acha que aquilo não está bom, ou que ele quer de uma outra forma, ou que ele quer que esse pagamento faça em outro lugar, mas de forma injustificada, tá? Ou seja, sem nenhuma justificativa para tanto. E aí, como é que faz? Se a coisa se perder nesse período de o que a gente chama de mora creditores ou mora do credor, o credor está atrasando o cumprimento da prestação sem justificativa e a coisa se perde. Quem que sofre isso? É o devedor que vai ser penalizado? Não é, tá, pessoal? Então vamos por partes aí. Vamos falar então da impossibilidade da prestação. Primeiro tópico, impossibilidade total. O que significa impossibilidade total numa obrigação alternativa? É a situação em que todas as prestações tornam-se impossíveis. Todas, tá? Então imaginem vocês que eu tenho uma relação obrigacional e eu tenho que entregar um carro e um barco. Esses dois objetos, coisa certa, determinada, prevista no contrato. Ok? E essas duas coisas se perdem antes da tradição. Então, eu tive a perda dos dois objetos, das duas prestações possíveis, antes do cumprimento. O que aconteceu? A prestação se tornou totalmente impossível. Tá? Se eu estou tratando de coisa certa, lembra de obrigação de dar coisa certa? O que acontece com a obrigação quando a prestação de dar coisa certa se perde antes do cumprimento? A resolução do vínculo obrigacional. Então, se houver a impossibilidade total nas obrigações alternativas, significa todas as prestações se tornaram impossíveis. O que acontece? Vamos por partes. Sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Artigo 256 do Código Civil. Tá? Então, se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, a relação jurídica obrigacional ela será extinta. E aí, cabe perdas e danos? Não. A gente já viu que quando o vínculo se resolve sem culpa do devedor, não cabe perdas e danos. Ah, professor, mas e se o credor já pagou pela prestação? Ele vai ter o direito do ressarcimento. Ok, pessoal? Beleza? Tá bom. Avançando. Com culpa do devedor. Impossibilidade total. Nós vimos sem culpa, resolve-se. Com culpa do devedor. Com culpa do devedor, eu tenho que analisar se a escolha competia ao devedor ou se a escolha competia ao credor. Que lembre-se, na relação
jurídico obrigacional de prestações alternativas, via de regra, a escolha compete ao devedor. Via de regra significa no silêncio das partes. Mas e se as partes contrataram que a obrigação será escolhida pelo credor? E daí, como é que fica? Daí é o credor que tem o direito de escolha. Beleza? Então, impossibilidade total com culpa do devedor, com direito de escolha do devedor. Então, nesse caso, deverá pagar o valor da prestação que por último se impossibilitou, mais perdas e danos. Artigo 254 do Código Civil. Então, imaginem vocês. Eu tenho que entregar um carro ou um barco. O carro vale 30 mil, o barco vale 35. Ok? As duas prestações se tornaram impossível. E o direito de escolha caberia ao devedor. Então, se ele deu causa à perda das prestações, ele vai ter que arcar com perdas e danos e o valor do objeto que por último se impossibilitou, da prestação que se tornou impossível por último. Então vamos supor que tinha o barco e tinha o carro. O barco vale 35, o carro vale 30. O barco se perdeu primeiro, depois se perdeu o carro. Então ele vai pagar os 30 mil. Ao contrário, o carro se perdeu primeiro, depois se perdeu o barco. Então ele vai pagar os 35 mil, mais as perdas e danos que o caso determinar. Tá? Lucros cessantes, despesas com cobranças, honorários, todas as perdas e danos que o caso comportar. Tá certo? Isso está no artigo 254. E se a escolha competisse ao credor? Então, impossibilidade total, com culpa do devedor e a escolha da prestação cabendo ao credor. Nesse caso, pessoal, o credor poderá exigir o valor de qualquer uma das prestações, mais perdas e danos. Ora, se ele tinha o direito de escolha e as duas prestações se perderam por culpa do devedor, é óbvio que ele vai escolher a prestação mais valiosa, né? Mas ele tem o direito de escolha. Se ele quiser escolher o valor da outra, mas não faz sentido. Então ele pode escolher qual das duas prestações que ele quer ser indenizado, mais as perdas e danos. Isso está no artigo 255, ok? Depois vocês dão uma lida lá no 255. Por fim, impossibilidade total com culpa do credor. Então, nós vimos sem culpa do devedor, com culpa do devedor e agora com culpa do credor. Mas e aí? O credor pode dar causa à impossibilidade da prestação? Pode, pessoal. É o que nós chamamos de mora creditores, tá? Mora do credor. O que é mora? Mora é o atraso injustificado do cumprimento da prestação. O credor pode estar retardando injustificadamente o cumprimento da prestação, se negando a receber. Beleza? Qual o motivo? Não sei. No caso prático eu vou saber. Mas se o credor retardar o cumprimento específico da prestação de forma injustificada e essa coisa se perder a partir do momento do prazo de entrega até o período da perda, eu vou estar diante de uma mora creditores, mora do credor. E aí nós temos que analisar com culpa do credor também sob a ótica do direito de escolha. Direito de escolha do devedor, direito de escolha do credor. Então, se o direito de escolha competisse ao devedor, só um detalhe, pessoal, antes de partir para o direito de escolha. O que acontece quando a coisa se perde com culpa do credor? Ele vai assumir o ônus da perda. Ele vai assumir a indenização pela perda da coisa. Tá? Então, se as prestações se tornaram impossível por culpa do credor e a escolha competir ao devedor, o devedor poderá escolher o equivalente a qualquer uma delas, mais perdas e danos. E se a escolha competir ao credor, o credor poderá escolher qual delas ele vai indenizar. Tá? Então, eu tenho duas prestações. O devedor está ali esperando para ver qual que ele vai cumprir. O credor está em mora e a coisa se perde.
a escolha competindo ao devedor, ele poderá então escolher qual delas, né? O valor de qual delas. Se competir ao credor, o credor vai escolher qual ele vai indenizar. Tá bom, pessoal? Lembrando que nesse caso a gente está falando da impossibilidade das duas prestações, 2 ou 3 ou mais. Tá bom? Na sequência, a gente tem que imaginar então a impossibilidade parcial, que é aquela situação onde uma das prestações se torna impossível, mas a outra permanece. Então, a impossibilidade parcial, uma se torna impossível e a outra permanece. Ok? Então, nesse caso, eu vou apurar sem culpa do devedor, com culpa do devedor e com culpa do credor. Culpa do credor aqui também? Sim. Tá? A gente sempre analisa, nesse caso, com culpa, sem culpa do devedor e com culpa do credor. Então, se nesse caso de impossibilidade parcial a perda ocorrer sem culpa do devedor, a prestação se concentra na que restou. Então, o débito se concentra na prestação que restou. Na subsistente, está no artigo 253. Vamos pegar o exemplo do carro e do barco. Eu, devedor, tenho um carro e tenho um barco. E tenho que cumprir uma dessas prestações após a escolha. E o carro se perdeu, foi furtado. Então, furto não é culpa minha. O que vai acontecer com o meu débito? Vai se concentrar no barco. Então, eu vou ter que entregar o barco. Artigo 253. E se a situação ocorrer com culpa do devedor? Então, a gente vai analisar a escolha do devedor e a escolha do credor. Com culpa do devedor, concentra-se o débito na prestação subsistente, artigo 253, não muda nada da relação anterior, mais perdas e danos. Tá? Então, o que muda em relação à impossibilidade parcial sem culpa do devedor, nesse caso? Com direito de escolha do devedor. Concentra-se, né, a prestação na que sobrou, mais perdas e danos. E se a escolha competir ao credor, o que acontece? Nesse caso, o credor poderá escolher a prestação remanescente, o barco, ou o valor do carro, mais perdas e danos. Então, vamos lá. Obrigação alternativa. Eu tenho um carro e tenho um barco para ser escolhido. A escolha pertence ao credor, ele vai ter o direito de escolher. Uma das prestações se tornou impossível por culpa do devedor. O cara foi tirar um pega com o carro deu PT, perdeu o carro, antes da entrega sobrou o barco. O credor olha e fala, o barco não me interessa, eu ia escolher o carro, então eu quero o equivalente do carro mais perdas e danos. Ok? Na sequência, a gente analisa então com culpa do credor. Então, impossibilidade parcial com culpa do credor. Então, o credor está lá dando mora, dando causa ao atraso, injustificadamente, mora creditores, tá? E uma das prestações se perde nesse período. E aí? Se a escolha pertencer ao devedor, ele fica liberado da obrigação quando não preferir satisfazer a outra, exigindo que o credor indenize por perdas e danos. Tá? Então, ou o devedor escolhe ficar com a prestação remanescente e resolver o vínculo obrigacional, ou ele entrega a prestação que sobrou e exige perdas e danos do credor. Tá certo? Beleza. E se a escolha competir ao credor, nesse caso, libertar-se-á o devedor, salvo se ele preferir exigir cumprir a prestação e se ressarcir de perdas e danos. Tá? Então, se a escolha competir ao credor e a coisa se perder com culpa do credor, liberar-se-á o devedor, salvo se o credor preferir exigir a outra prestação e ressarcir perdas e danos. Então é muito lógico, pessoal. Eu sou o credor, tenho um carro e tenho um barco, tá? Eu tenho direito de escolha. E eu dei causa para o atraso e uma delas se perdeu. Já que eu vou ter que
indenizar mesmo, então resolve-se o vínculo obrigacional, o devedor fica com o barco e eu não indenizo nada. Ou eu aceito, eu exijo que seja cumprido o barco e eu indenizo a outra que se perdeu, porque eu dei causa ao atraso. Tá certo? Eu teria que indenizar uma delas. Se eu preferir ficar com a outra prestação, eu tenho que indenizar aquela que o devedor perdeu, pela mora creditórios. Ok? Beleza. Pessoal, além dessas modalidades, nós temos as chamadas obrigações facultativas, tá? Então, rapidamente, a obrigação facultativa, ela não se trata de uma obrigação em que o cumprimento é facultativo, mas sim onde eu tenho uma obrigação principal, que deve ser prestada, e uma possibilidade de prestação secundária se aquela primeira se perder. Então, qual que é a facultatividade aqui? A facultatividade, pelo nome de facultativas, eu tenho uma principal, se essa obrigação principal se perder, o devedor pode escolher entregar a acessória ou resolver o vínculo obrigacional. Então, o conceito trata-se de obrigação em que, apesar de possuir apenas um objeto, o principal, confere ao devedor a faculdade de substituí-lo por outro. Tá bom? Então, o devedor tem a faculdade. É uma faculdade, não é um dever. E essa faculdade não é do credor, é do devedor. Tá certo, pessoal? Tá bom. Eu vou ficar à disposição, tá? Essa aula vai, então, esse vídeo vai para vocês no Class. Eu vou colocar no YouTube também, e aí eu fico à disposição para sanar as dúvidas, tá? Então, vocês já fizeram uma atividade aula passada, na quinta-feira, né? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas daquela atividade. E aí, havendo alguma dúvida das questões, me perguntem que eu gravo um vídeo falando só as dúvidas que vocês me encaminharem. Pessoal, é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.